Fala galera, beleza? Mais uma vez eu aqui, agora falando sobre linguagens. Linguagens, que é uma das matérias que muita gente acha que é o bicho-papão do primeiro dia, né? Considera uma das matérias mais difíceis aí do primeiro dia. Vamos colocar um pouco em prática aqui e entender quais são os níveis de pontuação que você consegue ter para cada nível de acerto. E dando algumas dicas também de quais tipos de questão você vai resolver em cada momento da prova para conseguir chegar aí à nota de 600, 700 e às vezes bater até quase 800, que já seria uma coisa quase que pouquíssimas pessoas fazem, é o grupo seleto das pessoas que tiram próximo de 800 em linguagens. Mas primeiro convido você a se inscrever no canal, estou postando muito conteúdo, principalmente agora na reta final, e depois, quando tiver SISU e tudo mais, vai ter muito conteúdo aqui no canal, vale bastante a pena se inscrever. E não esqueça de curtir esse vídeo também, né? Se você gosta do trabalho aqui do canal, vamos junto. E agora eu vou mostrar aqui na tela, jogando o gráfico com as notas em linguagens, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos padrões, como que vai funcionar basicamente. Eu coloquei aqui esse gráfico, que é parecido até com o do vídeo de humanas que eu postei, que é basicamente a nota, para cada uma das notas, né, 600, 700, 800, qual foi o número de acertos mínimo e o número de acertos máximo no Enem de 2019. Então a gente não tem os dados ainda do Enem 2020, por isso que eu estou usando o Enem de 2019, isso é só uma referência, não é uma coisa para você colocar batido em pedra, mas dá uma boa ideia de quantos pontos você consegue tirar com cada nível de acertos. Vamos começar aqui com 600. A gente vê que para tirar 600 você precisa de 25 questões no mínimo, né? E no máximo 36 questões. O que eu colocaria? Eu sempre gosto de colocar mais ou menos na metade, um pouquinho para cima. Então se você quer tirar 600, eu acho que vale mirar aí pelo menos uns 30 questões, 31 questões, que você vai conseguir ter essa nota. 600, por mais que pareça uma nota baixa, em linguagens não é uma nota baixa. Como a escala de linguagens é muito apertada e poucas pessoas tiram mais do que 40, acaba que é extremamente difícil você conseguir tirar uma nota muito longe de 600. Então, o que eu falo aqui é, se você está precisando aí de uma nota mais ou menos de 600, não é um curso tão concorrido, coloca a sua meta em mais ou menos 30. Colocando em 30, 32, você tem uma margem de errar em mais ou menos entre, vamos dizer, 10 até 15 questões. E o que significa isso, né? Que são aquelas questões mais difíceis, principalmente de poema, literatura e questões com textos complexos, né? Tem algumas questões que são bem difíceis de linguagem, de entender o que o examinador quer, e às vezes até a questão é uma interpretação que o examinador faz daquele texto específico ou daquele poema. Essas são as questões que costumam ser as mais difíceis, eu até falei isso num vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui num card, falando de como eu acertei 42 questões de 45 em linguagens. Então, se quem quiser assistir, eu vou deixar o card aqui em cima. Mas, em resumo, o que eu quero falar é, existem questões que são muito difíceis no Enem em linguagens, e elas são principalmente essas de literatura e aquelas com texto muito longo. As de texto muito longo acabam atrapalhando e trazendo muitos detalhes que podem passar despercebidos, ou até mesmo podem trazer a resposta como uma alternativa cheia daqueles distratores, né? Então, muitas vezes eles exageram, eles colocam uma coisa sempre, não é sempre, eles expandem, né? Eles estão falando no texto do Brasil e falam na alternativa sobre o mundo inteiro. Coisas dessas são bem comuns na prova de linguagens, então essas questões eu recomendaria para você deixar para o fim. Garante pelo menos aí essas 30 primeiras questões logo na primeira e segunda passada, nas primeiras 2 horas de prova, para você realmente já ter garantido esses 600 pontos e depois você trabalha para os pontos posteriores. E aí a gente leva, o que leva a gente aos 700 pontos, né? Que é a faixa entre 38 e 43. Sendo bem honesto, eu acho que já é uma faixa bem mais difícil de chegar. Conseguir tirar entre 38 e 43 já é uma coisa muito boa. Então se você conseguir tirar, por exemplo, 40 em linguagens, você vai estar muito bem. Então 700 já é uma nota até para o pessoal que está prestando medicina, que já é muito boa. Se você tirar até um pouco menos, não tem problema, porque é uma nota que não vale tanto e muitas vezes ela acaba sendo compensada aí por matemática, por redação, etc. Para chegar nos 40 acertos, aí realmente o nível vai ter que ser um pouco superior. Mesmo as questões de poema e literatura, você vai ter que ler com bastante cuidado e vai ter que acertar algumas delas pelo menos. Você tem aí uma margem de errar 5 questões, mas 5 questões você pode errar por besteira, algumas até fáceis e tudo mais. Então o que eu recomendo aqui é, toma muito cuidado nas questões de poema para entender exatamente o que está sendo pedido. Muitas questões elas ficam com algumas palavras que acabam turvando a questão. Então eu uso sempre o método do sinônimo, da paráfrase, né? Tenta parafrasear o que está sendo dito no enunciado para você ver se realmente você entendeu o que ele está pedindo do texto. Principalmente quando tem aqueles poemas complexos e pede assim, qual é a linha desse poema? O que esse poema quer dizer a respeito do amor? Como ele representa uma situação? Toma muito cuidado com essas questões para você entender exatamente o que o enunciado está pedindo. Às vezes as alternativas são leituras erradas, são respostas para leituras erradas do próprio enunciado. Então, se você lê o jeito contrário, você encontra uma alternativa. E aí que você acaba errando. É uma coisa muito comum do Enem. Então, essa é a minha dica para conseguir tirar mais de 40.
as mesmas dicas para você tirar 600, né? São as para você tirar 700, com essa adição das questões de literatura e poema, que são as mais complexas. E para os textos longos, toma cuidado para você sempre grifar o que é mais importante. Porque se você precisar voltar, você não precisa ler o texto inteiro. Deixa bem detalhado, depois de você entender bem o enunciado, quais são os pontos do texto que mais importam, porque quando você precisar voltar, você volta só nos trechos que realmente são mais importantes e poupa muito tempo e consegue até focar melhor em cada uma das questões. E por último, falando do 800, o 800 aí, pelo que parece, só teve uma pessoa que tirou, um grupo de pessoas que tirou 44 questões, então é uma nota extremamente rara, eu não colocaria isso como uma meta, eu acho que isso na verdade é uma consequência se você teve aí um estudo realmente de muita excelência, você tem muita facilidade com linguagens, então 800, eu acho que realmente se você conseguir tirar 800 ou conhece alguém que tirou mais que 800, deixa até aqui nos comentários, porque eu pessoalmente não conheço ninguém que tirou mais de 800 em linguagens, eu mesmo fiquei com 780 na minha época, então conseguir essa nota é uma coisa muito fora da média. E a dica que eu dou aqui nesse caso, na verdade, essa pessoa que já pode trazer até as próprias dicas já está indo muito bem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima prova se você está assistindo esse vídeo antes do Enem. Espero que você tenha super sucesso e aciona aí o grupo do WhatsApp se você quiser entrar para aproveitar as lives, aproveitar os vídeos que eu posto. Vale bastante a pena. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Um sucesso a todos. Abraço. Tchau.